Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Queria parabenizar o Círculo de Oração por mais um ano. São comemorações agora muito relevantes. Mais um ano na presença do Senhor. E que ano! Mas nós estamos aqui, continuamos perseverantes, né, irmãs, em oração, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Queria que você fosse abrindo a sua Bíblia comigo, no texto tema, mas em São Marcos, capítulo 7, a partir do verso 24. Queria agradecer desde já essa rica oportunidade ao pastor Rubens, todo o ministério, a sua muito digna esposa, toda a liderança do Círculo de Oração. É uma alegria estar aqui, rever algumas irmãs que nós conhecemos das congregações e da sede. Como o pastor disse, eu vim de uniforme. Tem vezes que dá certo, é direção de Deus, mas eu não posso pregar sobre mentira aqui. Hoje foi o Geraldo, tá bom, irmãs? Ele falou assim, eu fui de gravata rosa, deu ruim. As irmãs estão de azul. Eu falei, eu vou de azul. Você errou, mas eu vou acertar. Então, não posso aqui mentir. Teve cola. Diz assim, São Marcos, capítulo 7, a partir do verso 24. E levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e Sidom, e entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouviu falar dele, e foi, e lançou-se aos seus pés. E a mulher era grega, cirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe, deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe, por essa palavra vai, e o demônio já saiu da sua filha. E indo ela para casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. Amém? A igreja pode se assentar a Deus, tendo liberdade para adorá-lo, bendizê-lo. Nós estamos nesses 2 dias debaixo do tema Mulheres Extraordinárias, e esse tema tão propício para os dias que estamos vivendo foi dado pelo Senhor, dada a direção de falarmos sobre ele, e o texto escolhido foi o desta mulher, desta mãe. E eu, por esses dias, sabendo que estaria aqui com as amadas, não presencialmente foi uma surpresa muito boa, mas eu já estava absorvendo aquilo que o Senhor estava comunicando ao meu coração, e alguns outros textos eu gostaria de compartilhar juntamente com esse, para falar o porquê esta mãe é tida como uma mulher extraordinária. E ouvindo algumas coisas, estudando um pouquinho e pensando nos nossos dias, nós vivemos dias que coisas extraordinárias chamam a atenção. Parece que o nosso interior se enjoou do que é comum, do que é ordinário, e nós queremos sempre uma coisa maior, uma coisa extra, uma coisa que vá além do trivial, do comum, uma coisa que tenha mais peso, mais relevância. E esse desejo de ver, de perceber essas coisas, de absorver o extraordinário, ele, tudo bem, mas e quando a cobrança é sobre nós? Eu tenho que produzir o extraordinário, eu tenho que ser mais relevante, eu tenho que ir além do trivial, do comum, do ordinário. Às vezes isso se torna um peso. E o Senhor sempre, quando vai comunicar algo no meu coração,
eu percebo na minha vida cotidiana, por isso talvez tantas vezes, quando compartilho uma mensagem, eu falo do cotidiano que eu vivo, mas eu vou me policiar aqui para ficar na palavra e não ir para a minha vida pessoal, embora eu sei que às vezes ilustre bem a mensagem, mas na minha vida, essa busca por ser uma mulher extraordinária se tornou um fardo, de certa forma. E eu queria entender como ser extraordinária, relevante na minha geração, na minha casa, na minha comunidade, na igreja, sem que isso fosse um peso. Então, pensando em tudo isso, no que Deus já tem feito na minha vida, falado comigo, nesse tema tão propício, eu gostaria que você pensasse um pouquinho no que essa mãe extraordinária fez. Que não era peso, que não era fardo, que não era além das suas possibilidades. Ela clamou pela filha. Ela intercedeu pela filha. Ela rogou por alguém que não estava em condições de rogar por si. Ela foi até Jesus por alguém que não tinha condição de o ir. E fazendo o comum, o ordinário, e fazendo o que é possível fazer, interceder por alguém que não pode buscar por si mesma. Ela se tornou um exemplo extraordinário. Ela se tornou uma mãe extraordinária. Ela realizou o extraordinário na vida de alguém. Mas fazendo o comum, intercedendo por alguém que não podia clamar por si mesma. Quando nós lemos o texto, o último verso diz que quando ela chegou em casa, achou a menina sobre a cama, porque o espírito já não estava mais nela, o espírito mau. Subentende-se que essa menina poderia estar no chão, que o comum era essa menina estar jogada numa situação triste, lamentável. Ela chegando em casa depois de fazer o comum, o que tem que ser feito por uma mãe, que é interceder por seus filhos, achou a menina deitada na cama. O que ela não achava mais, o que não era mais comum ela ver, restaurada, plena. E para aquela menina, aquela mãe foi extraordinária, fazendo o comum, fazendo o que tem que ser feito. O clamor dela foi o clamor mais comum que se pode achar. Um clamor humilde. Eu aprendi que humildade não tem a ver com se diminuir. Falar que você é muito pobrezinho, pequenininho, coitadinho. Mas a humildade está em pensar menos em si, falar menos de si. Quando essa mulher ouve Jesus dizer, não é certo pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, ela não pensa em si. Porque se ela pensa em si, o orgulho cresce, ela vai embora. Mas ela faz um clamor humilde, pensando na menina que está no chão, endemoniada, sofrendo. Não quero mais vê-la vivendo assim. Ela não suporta mais essa condição. Ela não pode clamar por si mesma, então ela pensa menos em si, no seu orgulho, nas suas vaidades, em dar resposta à altura. E ela desce. E ela diz, mas também cachorrinho se alimenta do que cai da mesa de filho, nem que seja migalha. Eu quero, ela precisa vir buscar por ela.
E depois desse ato simples, humilde, não foi preciso uma resposta robuscada, cheia de defesas. Foi preciso pensar menos em si e mais na carente, na que estava sofrendo. Foi preciso esquecer um pouco do ego e dizer: por ela, migalha, eu preciso de migalha que caem da mesa dos filhos. Aleluia! Abra comigo a sua Bíblia em um texto muito conhecido de outra mãe que faz o comum, mas que se torna uma história extraordinária. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17, a partir do verso 8. Primeiro Reis 17, 8. A viúva de Sarepta, nós conhecemos muito bem esse texto. Eu vou aqui narrá-lo. Essa mãe, ela tem para si que ela tem um pouco de azeite, um pouco de farinha e que ela vai cozer o último bolo. O filho e ela vão comer, e depois disso ela vai esperar a morte. E o profeta, quando encontra com ela, está sob uma direção de Deus. Aqui cessou para você a provisão, agora você vai até um lugar onde uma viúva vai te sustentar. Pensa-se então encontrar uma mulher de negócios extraordinária, cheia de posses. Quem sabe uma mulher, ainda que viúva, parecida com a sunamita. Mas o que se encontra é uma viúva com filho que tem um pouco de farinha, um pouco de azeite, e o seu plano é cozer o último bolo, comer e os dois esperarem a morte. Mas o profeta fala para ela fazer uma coisa comum, que nós fazemos sempre, que é alimentar quem tem fome, partilhar o pão, dividir com o faminto. E ela vai, debaixo do pedido do profeta: faz para mim primeiro um bolo pequeno, depois faz para você e para o menino. E ela vai e obedece, porque é comum dividir o pão, é comum alimentar o faminto. Quem aqui nessa situação teria coragem de dizer: não, não reparto, não posso dar? Ela ficou constrangida. Faz um bolo pequeno para mim primeiro. E quando ela volta e o alimenta, ela reparte uma coisa comum, não é extraordinária. Ele não disse para ela: dá tudo. Ele disse: dá um pouco, reparte um bolo pequeno. Ainda vai sobrar para você e para o menino. Depois que ela obedece, fazendo comum, ela se torna uma mãe extraordinária para o menino. Porque ela ouve do profeta: não vai acabar a farinha da panela e nem cessar o azeite da botija. Às vezes nós pensamos que para viver o extraordinário, mulheres, a multiplicação, o transbordar, nós precisamos fazer uma coisa incrível, uma coisa que chama atenção, uma coisa que tira o fôlego. E eu tenho aprendido por esses dias que a multiplicação, ela não é para nós. O que eu tenho, o que você tem, dá para a gente. Mesmo que a gente tenha que racionar, vai dá para nossa criança, dá para nós. Mas a multiplicação bíblica, ela só acontece quando há uma necessidade além da nossa. Para nós dá. O menininho que foi naquela reunião onde tinha milhares de pessoas, ele chegou com 5 pães
peixes. Dava para ele. Mas quando é que Jesus ergueu aquilo ao céu e a multiplicação aconteceu no dar graças? Quando uma multidão faminta iria precisar desfrutar do pouco que aquele menino tinha. O extraordinário acontece na nossa vida, realizando o ordinário, repartindo, fazendo o que é comum, não deixar o faminto ser despedido sem receber pelo menos alguma parte. Às vezes nós estamos carregando um fardo dessa geração, desse tempo que pede que nós façamos coisas estrondosas. E o Senhor está olhando do céu e falando: acorda pela manhã, intercede pelo necessitado que não pode clamar por si, acorda pela manhã, planeja o almoço, mas divide o da panela com aquele que não tem. E o que opera o extraordinário está aqui, aumentando o pão todos os dias, conforme a necessidade, respondendo orações todo dia, conforme a necessidade da igreja. Mas eu aprendi uma coisa: fazer coisas muito grandiosas é cansativo. É desgastante, exige de nós despender uma criatividade, uma força, um recurso que talvez nós não tenhamos todos os dias, entende? Então Deus não cobra isso de nós, mas Ele cobra uma pessoa que talvez não ore 5 horas por dia, mas que ora 5 dias, todos os dias 10 minutos. Mas que ora 50 dias, todos os dias, 20 minutos, mas que ora 50 anos, uma vida. Todo dia andando pelo caminho, mas orando. O Senhor não cobra de nós, vai e dê assistência a um orfanato inteiro. Nós teríamos que juntar um bom tempo, recurso, ir lá, fazer uma obra, talvez pudéssemos fazer uma vez na vida, mas Ele diz: reparte o pão com o necessitado, teu vizinho, com o teu irmão, com o teu familiar, alimenta mas alimenta. Isso é extraordinário. É ser constante no que faz, é fazer o simples que ninguém quer fazer. Porque o simples, o cotidiano que a gente faz todo dia, passa desapercebido, mas o glorioso que se faz uma vez, atrai os olhos, é mais gostoso, mas é só para o ego, então façamos. Esses dias eu disse para minha mãe assim: mãe, eu vim morar perto da senhora em 2010. Nós estamos em 2021. Mãe, fazem 11 anos que a senhora todos os dias cozinha o feijão, faz o arroz, frita o ovo, faz a saladinha e fala: vem almoçar. Mãe, faz 11 anos que para eu poder fazer o extraordinário no doce, a senhora faz o comum, o que eu não consigo fazer, alimenta a minha casa. Mãe, eu te bendigo, porque há 11 anos a senhora tem tido saúde, disposição, boa vontade para nos bastidores ligar a panela, lavar o arroz e servir a mesa, mãe. E ela olhou assim, com os olhinhos brilhando, porque aquilo para mim é extraordinário. Ela é uma mãe extraordinária. Ela podia olhar para uma filha de quase 40 anos e dizer: não vou mais fazer. Se vira, minha amiga. Bota as meninas para cozinhar, uma tem 13, uma tem 11. Ela não fala. E eu reconheço. Eu não sou menor por precisar disso, mas ela é maior por realizar um feito desse, que todos lá em casa reconhecem, admiram
e fala: a gente não sabe viver sem isso. Eu quero que você vá comigo em Atos dos Apóstolos. Abra comigo a sua Bíblia. Atos, capítulo 9. Nós já estamos encerrando. Atos, capítulo 9. Eu prometo ser breve. Verso 39. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos. E vendo Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou. E chamou os santos e as viúvas e apresentou-lhe viva. Nós conhecemos muito bem a história de Dorcas. Dorcas costurava. Ela fazia algo comum. Mas ela, para aquelas mulheres da comunidade, se tornou extraordinária porque dispôs-se a costurar além da sua necessidade, além do ofício para ganhar dinheiro, além de remendar as roupas da própria família. Ela olhou para a comunidade e disse: o que eu faço comum, que é costurar, pode ajudar a mais pessoas. E a vida dela se tornou tão relevante que a morte dela foi tão pesada que chamaram a Pedro e diziam: olha essas roupas, ela nos vestia. E por ver a relevância dela, talvez ela partiu sem saber, mas ela fazia algo esquecendo-se de si, pensando nos outros. E isso era extraordinário. E então pediram a Pedro: faz alguma coisa. Olha essa preciosa. Você pode olhar, não é tocar, olhar para essa mulher que está no banco com você e falar para ela: você é preciosa para mim. Há algo que essa pessoa faz que é relevante. E pode não ser uma coisa pesada, ela faz com leveza, porque é algo do cotidiano, mas nós não viveríamos bem da mesma maneira se ela não estivesse aqui fazendo o que faz. Isso é extraordinário, é pegar o comum, é pegar o cozinhar, o costurar, o ensinar e marcar vidas. Eu e o meu esposo vimos, dentre tanta notícia ruim que a mídia fica falando no Covid, de um moço que é médico, que teve a oportunidade de fazer tratamento da professora, não foi isso, querido? E a professora, que foi professora dele lá atrás, talvez no primário, ela ganhou um porta-joias daquele menino tão novinho que queria presentear a sua tutora, a sua mestra, a sua mentora. E ela agora estava ali no hospital. Diz a reportagem que ele, na época, queria dar uma coisa melhor para ela, mas a mamãe só pôde comprar aquele porta-joias simples. E agora ele pôde retribuir ela de uma maneira tão linda, cuidando dela. Ela saiu do hospital com vida e muito feliz. Aquele menino entende, aquele homem hoje formado entende que ela fez uma coisa extraordinária no passado. E hoje ele pôde retribuir. Quem sabe para ela foi pouco, porque ela apenas lecionou, fez o que o ofício dela mandava fazer, mas para ele foi extraordinário. Ela era uma mulher extraordinária, que valia a pena ser reconhecida. Eu quero encerrar, dentre tantos exemplos que o Senhor colocou no meu coração, nós vamos ficar só com estes, mas eu quero encerrar com um texto de Juízes. Abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 9. Agora eu quero que você abra comigo, nós vamos ler. Há alguém olhando para nós. Esses dias eu tão preocupada com a minha vida como referência para as minhas meninas.
E eu ouvi um elogio da minha filha, daquilo que eu faço todos os dias, e que eu estava pensando que era impedimento para elas verem algo de bom em mim. E ela foi e ressaltou a garra da mamãe trabalhando todo dia, o que ela vê todo dia, os processos simples da doceria. E ela foi ali tecer um elogio para mim. E eu percebi que, enquanto eu queria ser uma confeiteira notável, com grandes feitos, ela admirava a jornada, o dia a dia, o botar a mão na massa, o não desistir, não arredar pé. O simples, o que eu sei fazer, o que não é fardo, o que não é pesado, o que é, na verdade, terapia. Eu adoro fazer isso, eu amo o que eu faço. E a gente, às vezes, procurando tão longe, a gente, às vezes, tentando ser notável, e alguém olhando para nós e dizendo o que é extraordinário na sua vida é fazer todo dia a mesma coisa, aquilo que faz o bem para nós, aquilo que nos alimenta, que nos veste, que nos garante, mãe. Você entende? Você é uma mulher extraordinária. Você está despendendo uma energia diária. Você está sendo constante. O que falta para muitos dos nossos dias é a constância. Diz assim esse texto para nós encerrarmos. Juízes capítulo 9, a partir do verso 7. Jotão, filho de Gideão, conta uma parábola. E dizendo a Jotão, foi este... E pôs-se no cume do monte de Gerizim, e levantou a sua voz, e clamou e disse, ouvi-me, a mim, cidadãos de Siquém, Deus vos ouvirá a voz. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira, reina sobre nós, porém a oliveira disse, deixaria eu a gordura que Deus e os homens em mim prezam, e eu iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira, vem tu, reina sobre nós. Mas a figueira disse, deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira, vem tu e reina sobre nós. Porém a videira disse, deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, e iria eu labutar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro, vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores, se na verdade me ungis rei sobre vós, vinde, confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro e consuma os cedros do Líbano. Jotão está contando uma parábola, porque havia 70 filhos de Gideão, e um queria governar, e ele foi lá e deu um jeito de alugar homens dissolutos, ruins, e matar todos os seus irmãos. Só Jotão fugiu. E Jotão, quando teve a oportunidade, contou essa parábola. Será que é extraordinário o governo mesmo? E aí ele diz que estas árvores, a oliveira, diz que preferia fazer o que Deus mandou ela fazer, que é dar o óleo, que é alimentar, do que governar. Aí a videira disse, eu prefiro dar o mosto, alegrar os homens com meu fruto, do que governar sobre as minhas iguais, as minhas demais. Aí foi lá a figueira também, e ela não queria. Mas quem quis foi o espinheiro. E ele ainda mente, porque ele manda as outras árvores se aninharem debaixo da sua sombra. Ele não tinha sombra. E ele faz uma ameaça, se não vier, os meus espinhos ferirão. Eu aprendo com esse texto que alimentar, adoçar e alegrar, fazendo aquilo que somos chamados para fazer, que está na nossa capacidade, faz parte das demandas do nosso dia a dia, é o que alegra o outro. E ainda que alguém cobre de nós alguma coisa muito maior, se essa coisa muito maior for o que Deus nos chamou para fazer, mas não for para o próximo se beneficiar e for só para ego, não vale a pena.
Então nós somos extraordinários quando nós fazemos simplesmente o que Deus nos chamou para fazer. Que a oliveira dê o seu azeite, que a figueira dê os seus figuinhos, que a videira dê as suas uvas doces e o seu mosto. E elas são tão certas disso. A natureza, ela não quebra esse princípio. Eu nasci para isso, eu vou fazer isso. Mas a gente, às vezes, é cheio de tentar fazer o que a gente não nasceu para fazer. Nessa noite eu vim aqui lá de Aparecida para falar para você, irmã, que a igreja abriu. Mas feliz é você que lá na sua casa continuou o mesmo ministério da intercessão. Que lá na sua casa continuou o mesmo ministério, remendar as roupas. Continuou o ministério, alimentar o faminto, partilhar o pão. Continuou na mesma batida, aquilo que você nasceu para fazer. E se você parar, vai ter alguém que vai sentir muita falta, porque você é extraordinária, fazendo o ordinário todos os dias para alguém. Pastor, posso fazer uma rápida oração? Se põe de pé comigo. Agora eu estourei o nosso horário, mas eu queria só orar com você rapidamente. Põe a mão no seu coração. Que Deus nos dê continuidade e nos dê olhos bons para enxergar que aquilo que estamos fazendo é tão maravilhoso. Foi Deus que nos dirigiu a fazer. Alimenta, adoça, alegra, e isso é extraordinário. Nós somos um corpo. Você é um membro que executa uma coisa que o outro membro não executa essa coisa. E quando a gente trabalha em sintonia, cada membro no seu lugar fazendo tudo certinho, o corpo anda, o corpo alimenta, o corpo prega, o corpo adora, o corpo faz o que o Senhor deseja que ele faça. Oremos ao Senhor, amado da nossa alma. Como é bom saber, Senhor, que não há uma cobrança, que não há um fardo. Aquilo que nós temos de fazer, Senhor, já está em nós. O Senhor nos deu os dons, talentos. Cada uma de nós, Senhor, tem prazer em fazer aquilo que foi chamada para fazer. Se está nos faltando prazer, Senhor, é porque nós estamos tentando entrar em uma posição que não é a que fomos chamadas. Mas quando nós conhecemos o nosso lugar, o dom tão lindo que em nós o Senhor opera, nós temos leveza para continuar a jornada, não fazer um dia em excesso e sofrer o dano, mas todos os dias fazer, todos os dias realizar na mesma medida, na mesma constância, na mesma leveza. E assim, Senhor, alimentar, adoçar e alegrar, Senhor, a vida de quem está na mesma jornada conosco. Nos dá graça para sermos mulheres, Senhor, realizando o comum, o cotidiano, mas nos tornando, Senhor, extraordinárias na vida daquele que desfruta do cumprimento da nossa missão. Você pode agradecer a Deus por isso, porque você tem um chamado, você tem uma missão, e quando você está no devido lugar, fazendo a devida atividade, é leve, é gostoso, realiza, alimenta, faz a vida se tornar mais doce e feliz. Deus vos abençoe. Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus.